Uma coisa que eu observei de vocês, que parece que é uma dificuldade de muitos, é a respeito da preposição. A preposição, ela é um conteúdo um pouquinho complexo, porém não é tão difícil quanto vocês imaginam. Vocês podem ter tido alguma dificuldade por confusão, mas ela, de um modo geral, ela é muito parecida com o português. Ela é invariável, tá? A preposição não muda de acordo com o número e gênero, apesar de que alguns tenham tido essa dúvida, porque assim, quando se junta com o artigo, aí ela é variável. Não, quem é variável é o artigo. O artigo varia de acordo com o gênero e o número do substantivo ou do adjetivo que ela acompanha, ok? Mas ela não muda, a preposição não muda. A preposição em espanhol, ela se junta com o artigo em duas situações, a preposição de e a preposição a. Em português, ela se junta com o artigo em de, em a também. Vocês lembram aquela regrinha? A mais a, aí vai o a craseado? É justamente isso. O artigo, ele varia. A preposição é sempre a. Bom, a preposição a com o a vai ser o a craseado em português. Em espanhol, ela não vai se juntar. Vai ser a preposição a e o artigo lá. A lá. Vire a lá de direita, vire a lá esquerda. Certo? Vai ser a lá sempre. Já com o artigo el, que é o mesmo que o espanhol, vai fazer igual ao português, que é a mais o artigo o, vai juntar, vai virar ao. Em espanhol, vai virar al. E a mais el vai virar al. Ok? Voy al cine. Ok? Vou ao cinema. Então, o que varia? Varia o artigo. A mais o artigo variável. Os, aos. Em espanhol, só o artigo singular que vai variar, tá? Que vai ser ao, que vai variar não, perdão, vai juntar, vai ser ao, ou del, tá? Já no plural, ele não se junta, por exemplo, de los. Estou hablando de los chicos del segundo, ok? Em português, se junta também o em e o artigo. Vai ficar em com o artigo a, vai ficar na. Em com o artigo os, vai ficar nos. Em espanhol, não. É em lá, em las, en el, em los, ok? Só vai juntar aquelas duas que eu falei, que é del, vai ser de mais el, juntou vai virar del. No plural vai ficar de los. E a mais el vai ficar al. E é plural, a los. Tá bom? Quanto a isso, eu creio que não tem mais dúvidas, né? Sobre qual é a preposição. Al não é preposição, a preposição é a, ok? Mas isso não vai ser cobrado, tá? Na atividade de vocês. Qual é a preposição? Tá bom? Eu só quero que vocês entendam que a preposição é sim invariável. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Em português, a gente fala assim, no meio de transporte, por exemplo. Vou de carro para a escola. Em espanhol, a gente não vai de alguma coisa, tá? O meio de transporte a gente vai usar em. Então, voy en coche a la escuela, ok? Outra preposição que varia de português para espanhol é enamorar, estar enamorado, que é apaixonado. Estou enamorada de ti. Estou apaixonado por ti. Estou enamorada desta botella, certo? Estou apaixonada por essa bolsa, por exemplo. Estou enamorada desta bolsilha, ok? Tem outra que também vocês precisam prestar atenção, é o até.
que em português ele é só utilizado como até, e já em espanhol ele tem duas variações. Por exemplo, hace e hasta, ok? Quando o tempo é indeterminado, se eu falo assim, te veo hacia las 5, que eu quero te ver por volta das 5 horas. Aí quando eu falo que já sei um tempo determinado, eu falo assim, vou te ver 5 horas mesmo. Exatamente 5 horas, a gente tem aqui, ó, horário marcado 5 horas. Então, eu falo pra você, hasta las 5. Então, até as 5. 5 a gente vai se ver, ok? Hacia também ele pode ser usado para um determinado espaço. Fui daqui hacia la casa de Maria, por exemplo. Fui de aqui hacia la casa de Maria, que é até lá na casa da Maria. Então, assim, é um espaço que eu fui andando até lá, ok? E hasta também pode ser usado com determinação de espaço, só que é mais comum usar o hacia, tá? O hasta é mais para você determinar um tempo. Sim, e o hasta também dá para determinar a quantidade de alguma coisa, tá? Enchala hasta la tampa, por exemplo. Vou colocar, encher até a tampa da coisa. Hasta, quando quer falar de quantidade, hasta. Hacia jamais vai falar sobre quantidade, ok? Bem, fora essas observações, a maioria das preposições são bem parecidas com a de português, com as preposições do português, que é delante, diante, ante, também vai ser diante de alguma coisa, de, com, vai ser sempre o uso muito parecido, traz, que é atrás, tá? Atrás de atrás. Vai ser sempre muito parecido com o português, o seu uso. Então, eu creio que vocês não precisam explicar tanto. Se restar alguma dúvida, pode perguntar. Mas quanto à preposição, vocês podem olhar a tabelinha, ver quais são as preposições e ver a forma de quando usar. Você não vai falar, por exemplo, vou com Madrid. Não existe vou com Madrid, em língua nenhuma. Então, assim, se eu quero ir para Madrid, então vou a Madrid, vou a Madrid, não vou com Madrid, por exemplo, tá? Então, assim, o uso da preposição não é tão complicado. Vocês já estão acostumados a usar eles em português, vocês vão continuar em espanhol, sempre muito parecido com o português, exceto essas observações que eu já fiz, que alguma preposição vai mudar no uso, igual o de e o em para meio de transporte, e o hace, que vai ser em espanhol, que também existe o hace e o hasta, tem essa diferenciação de uma para outra, ok? E do verbo se apaixonar, são só essas diferençazinhas mesmo. O restante, o uso é o mesmo, é muito parecido. Então, vocês podem sim comparar com a língua portuguesa, tá bom?